Glória a Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Vamos ler aqui os 7 primeiros versículos. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram-a da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com todo tipo de instrumentos, e pau e faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Eu vou ler o 8, que é interessante. Davi se enfureceu porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Glória a Deus. Quando nós olhamos aqui, quando nós lemos aqui, num primeiro momento, onde Davi leva a arca para Jerusalém, num primeiro momento, nós olhamos aqui, está tudo ok. Nós olhamos aqui, está tudo certo. Aos olhos humanos está tudo muito bem. Mas aos olhos de Deus, às vezes não está bem. E nós vamos aprender com essa história aqui, aleluia, o que Deus quer falar conosco. Versículo por versículo, como diz aqui o versículo 1 do capítulo 6 de 2 Samuel. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E aqui eu parece que vejo Davi formando lá os exércitos, as fileiras, e dentre aqueles tantos, Davi escolheu 30.000 escolhidos. Não eram homens quaisquer, não era qualquer um, eram homens escolhidos. Não era um número pequeno, era um número muito grande. 30.000 escolhidos. Escolhido a dedo, separado por olho clínico de um certo critério, onde Davi os escolheu. E o seu objetivo principal era trazer a arca. Logo nós entendemos que a arca é a presença de Deus. No versículo 2 diz a Bíblia: levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. O objetivo era levar a arca. Davi, ele não queria qualquer um, escolheu a dedo, e o objetivo era levar a arca. E olha bem, observe bem, que aos olhos humanos está tudo ok. Nós certamente aprovaríamos as diretrizes de Davi, o que Davi estava fazendo. Veja bem, puseram a arca de Deus em um carro novo. Fizeram um carro novo para colocar a arca de Deus. Não era um carro velho. Havia uma dedicação ali em construir aquele carro. Levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina, e ia Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, e que guiavam o carro novo. 2 vezes fala carro novo. O carro era novo, e onde eles colocaram a arca. E eles iam descer da colina. Tudo aparentemente estava parecendo bom. Tudo aparentemente estava parecendo legal, estava perfeito. Era aquilo ali mesmo, tamborins, música, 30.000 homens escolhidos, 2 ali guiando aquele carro novo,
novo, como diz o texto bíblico, descendo a colina, logo nós observamos que descer é fácil. Aleluia. Então aqui nós já começamos a entender que nem sempre o que é fácil é de Deus. Aleluia. Estava tudo lá, a arca estava lá em cima, e eles iam trazer a arca de lá, prepararam pessoas, prepararam homens, consagraram, enfim, colocaram em cima de uma carroça, de um carro novo, de um carro de bois. Aleluia. E podemos ver aqui que esses dois personagens, Uzá e Aiô, era quem guiava a arca. E aqui nós começamos a entender que alguma coisa estava errada, porque estava tudo muito bom, estava tudo muito legal. E como já falamos aqui, nem sempre aquilo que é fácil é da vontade de Deus. E no versículo 4, levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô ia diante da arca, todos organizados. Mas aqui nós começamos a perceber que estavam sem a direção de Deus. Carro novo, muita gente, muita dança, muita cantoria, muito louvor, mas não estavam na direção de Deus. Muitas vezes existem grandes movimentos, grandes congressos, grandes reuniões, que na sua grande maioria não está na direção de Deus. Tudo aparentemente parece muito bem organizado, muito bem estruturado, mas e a direção de Deus, qual é? Aqui nós somos sabedores que a arca de Deus, ela não era ou não deveria ser carregada por carro nenhum, por boi nenhum, mas deveria ser levada por homens, sacerdotes. Aleluia. E Davi estava trazendo a arca, tudo aparentemente muito bem, e nós vamos ver aqui no versículo 5 que Davi e toda a casa de Israel se alegravam. Havia alegria perante o Senhor, muitos instrumentos, a faia, a harpa, o saltério, os tamborins, os pandeiros, os símbolos. Havia alegria, mas havia uma alegria aparente, porque já nós entendemos que nem sempre o que é fácil é de Deus. Nós já entendemos que nem sempre aquilo que é organizado é de Deus. E nós entendemos que nem sempre a alegria é verdadeira. Pode ser uma alegria aparente, logo é desmascarada toda aquela comitiva que achava que estavam fazendo a coisa certa. E aonde está o problema? O problema está em fazer alguma coisa sem perguntar para Deus. Aleluia. Nós já vamos ver isso aqui. No versículo de número 6, quando chegaram à eira de Nacon, estendeu a mão Uzá, a mão à arca de Deus, e a segurou, porque os bois tropeçaram. O tropeço dos bois e a mão de Uzá. Logo nós vamos ver aqui que foi um erro. Aqui começa a ser desmascarado os escolhidos, a ser desmascarada a organização, a ser desmascarada a alegria, a ser desmascarada aquela liturgia toda que não era conforme Deus queria que fosse. Aleluia. Os bois tropeçaram e um homem sem reverência colocou a mão na arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por estar em irreverência e morreu ali junto à arca. E logo nós vamos ver que por causa dessa irreverência, o próprio Davi se enfurece, ele fica bravo, porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Também entendemos que não adianta o homem ficar brabo, não adianta o homem fazer biquinho, não adianta ficar nervoso, quem manda é Deus. Aleluia. Observamos que quem manda é Deus. Deus dera a ordem para que a arca fosse carregada por sacerdotes e não por bois. Aleluia. E ali nós vamos ver agora, ali no versículo de número 9, que
porque temeu Davi o Senhor naquele dia. E aí Davi diz assim: como virá a mim a arca do Senhor? Só agora, após a morte de alguém, após tomar um grande prejuízo, só agora, depois de tudo isso, pediu a direção de Deus? Aleluia. Como deveria levar a arca? Só agora ele refletiu, quando então se deu por conta que estava procedendo de maneira errada, quando ele pensava que estava certo. Portanto, abrindo aspas aqui, nem sempre aquilo que nós pensamos que está politicamente correto é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela deve prevalecer, deve ser dominante, deve sobrepujar a vontade humana em qualquer circunstância. Louvado seja o nome do Senhor. Só no versículo 9, depois de escolher 30.000, depois de preparar lá uma carroça bonita, depois lá de conduzir os bois, de cantar, de ter aquela alegria passageira, efêmera, depois de ter aquela alegria que parecia ser verdadeira, o Davi vem refletir, porque ele tivera ali um grande prejuízo. Uzá colocou a mão e foi fulminado pelo Deus. No versículo 10, não quis Davi levar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Antes fê-la entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Sem a direção, Davi estava entendendo agora que ele não tinha a direção. E ele disse: se eu não tenho a direção, vou parar por aqui. Se eu não tenho a direção, vamos deixar a arca aqui, nesse camarada aqui, nesse Obed-edom. E lá no versículo de número 11 diz a Bíblia que Deus abençoou Obed-edom 3 meses. E nesses 3 meses foi o tempo que Davi levou para refletir e para fazer direito. Quem poderia estar sendo abençoado era Davi. Quem poderia estar recebendo as bênçãos de Deus era Davi. Mas ele falhou, sendo ele um rei segundo o próprio coração de Deus, achou que do jeito dele era o jeito que tinha que ser feito. Estava tudo errado. Aleluia. Ele para, reflete, perde a bênção por 3 meses. E lá no versículo de número 13, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificava bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido com a estola sacerdotal. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e sons de trombeta. Aleluia. Trazida por homens, como dizia a palavra do Senhor no Antigo Testamento, no livro de Levítico. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Estava lá Davi trazendo a arca agora da maneira que tinha que ser. Agora ele faz direito, depois de refletir, depois de buscar a direção de Deus, ele faz as coisas certas. Lá no versículo 17 diz a Bíblia, vamos ler o 16, quando a arca do Senhor entrava na cidade, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Mical, uma das esposas de Davi, desprezou a Davi porque Davi vinha extremamente dançando em espírito, alegre na presença do Senhor, porque agora Davi acertara o passo, estava fazendo as coisas certas. No 17, introduz a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Aleluia. Diz a palavra que ainda comeram ali bolos, se alimentaram, pão, pedaços de carne, bolos de passas, enfim, depois cada um foi para sua casa e voltou Davi para sua casa abençoado, diz a palavra do Senhor. No versículo 17,
A arca chega ao seu lugar somente depois de ser conduzida como deveria ser. Hoje nós temos a arca, que nada mais é do que aquele instrumento que carrega a presença de Deus em nossas próprias vidas. Eu e você somos a arca do Senhor. Eu e você carregamos a presença de Deus. Eu e você, como diz a palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Aleluia! Não sois de vós mesmo. Eu e você carregando a presença do Senhor. Como nós podemos refletir então? Carregar a presença do Senhor com reverência, sabendo que aquilo que está em nós é o Espírito eterno, é o Espírito Santo do Senhor, fazendo as coisas a partir de então, na direção de Deus Pai Todo-Poderoso. Não somente organizados, mas organizados na direção de Deus. Não somente com alegria, mas uma alegria verdadeira. Não vivendo de aparência, mas vivendo numa alegria no Espírito. Para que em nossa vida não haja tropeços, como houve aquele carro de boi. Para que em nossas vidas não haja prejuízos, como foi a morte daquele personagem Uzá. Para que em nossa vida, carregando então o Espírito Santo do Senhor, não haja nenhum tipo de irreverência e que nós possamos chegar no lugar aonde Deus tem preparado para as nossas vidas, quando então carregarmos dentro de nós mesmos a poderosa presença de Deus. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus.